Aleluia. Glória a Deus. Está bom a presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 50, 51 e 52. Eu quero compartilhar convosco nesta noite como texto do sermão a qual vamos pregar. Quantos creem que Deus tem uma bênção, que Deus tem vitória para entregar aqui neste lugar? Amém? Você crê? Então dá uma glória a Deus bem forte nesta noite. Aleluia. Gênesis 41, versículos 50, 51 e 52. Nos diz o texto sagrado: e nasceram a José 2 filhos, antes tivesse o ano da fome que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Nesta noite eu quero falar dos 2 filhos de José, a respeito dos 2 filhos que José teve no Egito, depois de ser governador. Mas não tem como falar nos 2 filhos de José sem antes darmos uma introdução sobre a vida de José. Quem era José? José era filho de Jacó com Raquel, veio de uma família patriarcal. José, para mim, um personagem ímpar das Escrituras Sagradas, porque nós vemos na vida de José, eu pude ler na Bíblia toda a história de José e não descobri nenhum pecado na vida dele. E sabemos que todos os homens de Deus, todos os escritores da Bíblia, todos os personagens da Bíblia foram pessoas grandemente usadas nas mãos de Deus, mas foram pessoas que pecaram. Se complementando o texto de Romanos, que diz que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas quando eu olho para a vida de José, eu não vejo nenhum pecado. Haja visto que a teologia diz que ele é o tipo mais perfeito de Jesus Cristo. O que é o tipo mais perfeito de Jesus Cristo? É o homem das Escrituras Sagradas que mais se assemelha com o nosso Mestre. E se você pegar a vida de José, é uma ilustração à vida de Cristo. Ambos eram amados pelos seus pais, ambos eram odiados pelos seus irmãos, ambos também foram vendidos, um por 30 moedas, outro por 20. Ambos ficaram com 2 malfeitores, um no cárcere, outro na cruz. E também os 2, tanto José como Cristo, perdoaram seus irmãos quando pediram misericórdia. José é um personagem muito importante da palavra do Senhor. Se nós pegarmos Abraão, que é conhecido como o pai da fé, a Bíblia relata o seu pecado. Se pegarmos Isaac, a Bíblia relata também os seus pecados. Jacó, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos também que pecou, foi homicida, foi adúltero. Por que não falar então do rei Salomão, que foi o homem mais sábio de toda a Bíblia? Mas também a Bíblia, ela relata que ele foi um idólatra, foi um adúltero também. Mas se deparando com a vida de José, nós não encontramos pecado. E é isso que me chama a atenção na vida desse homem. Daí muitos se perguntam o porquê José foi governador do Egito. Porque ele vivia uma vida de retidão para com Deus. Ele era um homem de caráter, ele era uma personalidade tremenda na posição do Senhor. E sabemos que José, a Bíblia começa a contar a sua história ainda novo, ainda na adolescência, quando era um sonhador. A Bíblia fala de 2 sonhos que José teve, e estes sonhos foi motivo pelos seus irmãos o odiarem. Sabemos que José, ele teve 2 sonhos, e nesses 2 sonhos Deus tinha passado para ele ia sobrepor sobre os seus irmãos. E aqui eu relato uma falha de José. José não teve pecado, mas teve uma falha. Qual é, pregador? É contar os seus sonhos para pessoas erradas. Se cuide para quem você conta os seus sonhos. Há pessoas sim que vão querer até te matar por causa disso, ciumentas, vão começar com
perseguir. Agora eu te digo uma coisa: se o sonho vem de Deus, se o sonho vem da vertical, se o sonho vem do coração de Deus, pode demorar o tempo que for, mas esses sonhos se cumprirão nas nossas vidas. Quantos têm sonhos aqui nesta noite? Quantos têm sonhos e projetos de Deus? Somente quem tem sonhos e projetos, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. O sonho de José não era fruto de alguém que comeu muito durante a noite e depois teve pesadelos, não. O sonho de José vinha de Deus. E eu sei aqui, o Espírito Santo já está falando, muitas pessoas aqui têm sonhado coisas grandes, e esses sonhos estão no coração de Deus. Esses sonhos, eles vão se cumprir, mas tudo na vontade de Deus e no tempo de Deus. Agora, ouça a palavra do Senhor, saiba para quem você conta os seus sonhos. E a verdade é que depois de eles saberem o sonho de José, e também José, pastor, ele tinha um dever, uma atividade que não era muito fácil. Olhando para José, eu vi que ele era uma espécie de cagueta na língua popular. O que ele fazia? Jacó chamava ele e dizia: vai lá ver o que os teus irmãos estão fazendo, e depois tu conta para mim se eles estão fazendo coisa séria. Então ele passou a ser odiado, porque ia para seus irmãos e relatava se eles tivessem feito alguma coisa errada. Tentavam matar José de todas as formas, mas eu descobri algo através do Espírito Santo que eu quero compartilhar com você. Eu descobri que enquanto os sonhos de Deus não se cumprirem nas nossas vidas, nós somos imortais. Podem até tentar nos matar, podem jogar nós numa cisterna, podem querer acabar com a nossa vida. Se os sonhos de Deus ainda não se cumpriram nas nossas vidas, ainda não terminou. Eu quero dizer para você que está achando que acabou, que não tem mais solução, eu quero dizer: se Deus tem projetos para a tua vida, ainda a tua vida está para ser contada. Não acabou, querido, não acabou. Deus tem sonhos para a vossa vida. Permaneça na posição de Deus. Chegará o momento de Deus te exaltar. Chegará o momento de Deus te colocar na posição a qual Ele sonhou para você. Mas para isso você tem que ser fiel. Estou aqui sendo objetivo porque as horas passam, mas aqui eu quero deixar essa palavra para os vossos corações, e eu tenho certeza que essa palavra vai produzir fruto na sua vida. José, ele sonhou, mas permaneceu na vontade de Deus. Ele permaneceu na direção de Deus. Então sabemos que de Canaã ele foi vendido para o Egito. Chegando lá no Egito, o faraó viu um monte de escravos. Potifar, que era chefe da guarda, compra a José. José então não está mais em Canaã, ele passa para o Egito. Agora eu pergunto algo para vocês: o que José foi no Egito? O que José foi no Egito? Governador. Alguém tinha que mandar José para o Egito, porque ele não ia com as suas próprias vontades. Então eu quero dizer para você: sabe quem foi usado por Deus para fazer com que José fosse para o Egito? Os seus próprios irmãos que estavam odiando. Quando nós estamos na direção de Deus, queridos, Deus usa até os nossos inimigos para nos abençoar. Quando nós estamos na direção de Deus, não precisamos temer. Se for preciso, Deus sim usará até os nossos inimigos para que nós venhamos ser abençoados. Quando creem, levante a mão e glorifique a nome do Senhor. Aleluia. Era necessário que ele fosse para o Egito. E chegando lá no Egito, de Canaã para o Egito, do Egito para a casa de Potifar, Deus tinha mais com José. Deus queria exaltá-lo sobre a face da terra do mundo antigo, mas para isso ele tinha que passar por uma provação. Na casa de Potifar, a Bíblia disse que Potifar foi abençoada através de José. A casa de Potifar foi abençoada através de José, porque a presença de Deus estava em José. Se antes a casa de Potifar havia maldição, José entrou naquela casa e começou a ver
bênção. Por quê? Porque aonde está a presença de Deus, há a bênção de Deus na nossa vida. E a bênção acompanhava José. E por isso, ele foi exaltado. E na casa de Potifar, ele gerenciava toda a sua casa. De maneira que a Bíblia diz que José não precisou fazer muita coisa. Potifar não se preocupou com nada quando colocou José, a não ser com a comida que iria comer, porque em tudo José cuidava. José, pastor Júlio, é o sonho de todo pastor quando chega na igreja. É uma pessoa que se destaca, é uma pessoa que quando chega numa empresa, pode a empresa até estar falida, José chega lá naquela empresa, aquela empresa começa a crescer, aquela empresa começa a prosperar. Por quê? Porque a presença de Deus estava na vida de José. Quantos Josés tem aqui nesta noite? Pessoas que são fiéis a Deus. A bênção estava junto com ele. Mas ele tinha que passar por uma grande prova, por uma grande provação. E a prova de José foi vencer a imoralidade sexual da esposa de Potifar, que começou a tentar diariamente. Era uma mulher muito bela, e tentava. E ele era fiel ao seu Deus, ele era fiel também ao seu patrão. Por isso ele disse para aquela mulher: eu não posso, porque primeiro eu sou fiel a Deus, e depois eu sou fiel ao meu patrão. E eu descobri uma coisa: não tem como nós sermos fiéis a Deus e infiéis aos homens aqui nesta terra. Se você é fiel com Deus, você tem que ser fiel aos seus irmãos aqui. Não me venha com essa que você é fiel a Deus, mas você é infiel aos seus irmãos aqui nesta terra. Para você ser fiel, você tem que ser fiel na horizontal, mas também na vertical. José, ele era fiel na horizontal e também na vertical. Mesmo sendo fiel, ele teve que passar por essa provação. E eu aqui descobri quantos anos José ficou sendo tentado na casa de Potifar. Quanto tempo durou a prova? E eu descobri que não foi um mês, não foi um ano, não foi 2 anos, foram 10 anos. 10 anos ele ficou sendo tentado por aquela mulher. Por 10 anos ele tinha que acordar todas as manhãs e dizer não ao pecado. Você está entendendo o porquê José chegou ao cargo de governador do Egito, querido? Não é assim para chegar não é de qualquer forma que Deus nos exalta. Daí muitos dizem: eu quero ser que nem José. Você aguentaria 10 anos da casa de Potifar sendo tentado pela sua mulher? Ou talvez outras tentações, outras provações? Você aguentaria 10 anos na prova? José aguentou 10 anos. Por quê? Porque Deus queria prová-lo. E a Bíblia nos diz lá em Timóteo, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como